Pois é, eu fiquei sabendo que existe um banco que deposita R$ 86.400 na sua conta, todos os dias. Todos os dias. Só que você tem que gastar esse valor nas próximas 24 horas. R$ 86.400 todos os dias. É uma boa quantia, não é? Já pensou? Na sua conta, só que você tem que gastar durante o dia. Não dá para transferir, não dá para emprestar para ninguém, você tem que gastar consigo mesmo, de uma forma inteligente, porque quando acaba o dia, se você não gastou, o banco retira. Não dá para guardar na poupança, nem fazer reserva, nem fazer estoque. E é impressionante que você e eu temos conta nesse banco. 86.400 segundos todos os dias. Deus acredita na sua conta. O banco do tempo. Você tem esse banco. Já pensou? Quanto tempo jogado fora? Mal usado? É o banco do tempo. 86.400 segundos diariamente são creditados na sua conta, mas você tem que gastar. Não dá para emprestar, dá para usar mal, dá para usar bem, dá para não usar de jeito nenhum, mas não, acabou, venceu, vem outro crédito. É interessante, irmãos, que Jacó reclamou. Quando ele tinha 130 anos, ele disse: eu estou muito velho. E Deus ainda deu mais 17 anos para ele curtir seu filho, o resgate de um tempo perdido, 20 anos sem ver José. Ele vai desfrutar isso por mais tempo ainda. A Bíblia mostra que os homens viviam muito, muito tempo. Se Deus fez o movimento de rotação e translação da terra, e isso não mudou, não há 1/1000º de segundo de atraso ou de nada que se adiante, então podemos adiantar e acreditar que Matusalém viveu aquele tempo mesmo, viveu mesmo, mas depois de Noé, Deus mudou e encurtou o tempo do homem e limitou a uns 120, e não é que Moisés bateu na trave? 120, e estava como ele, saudável, sarado, bonitão, com toda aquela barba branca, aquele cabelo, e olhava para aquele povo, e eu acho que ele falava: Senhor, já fiz muito, está na hora do Senhor me levar. E Deus falou: sobe aqui perto do Nebo, que eu vou te chamar. E depois Josué, que já é um nonagenário, naquela época ele já estava com quase 90, ele é quem vai tocar o barco daqui para frente. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de deitar, há um tempo de levantar, há um tempo de carregar pedras, há um tempo de descansar, de carregar pedras, há um tempo de abraçar, há um tempo de fugir de abraçar. Tudo fez Deus formoso no devido tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Os judeus, eles têm um jeito diferente do nosso de contar o tempo. Eles têm o tempo dia normal, começa bem de manhã, 6 horas, e vai terminar às 18. Eles têm o tempo chamado noite, que começa às 18 e vai terminar às 24. Ele tem o tempo de vigília. A primeira vigília começa à meia-noite, termina às 3 da manhã. A segunda vigília começa às 3 da manhã, termina às 6 da manhã. A terceira vigília, e por aí vai. E eles têm o dia civil. O dia civil para eles começa às 18 horas do entardecer e termina às 18 horas do outro entardecer. É estranho que Deus inspirou um dos mais imponentes e fortes homens, que chegou aos 120, para dizer que 70, 80 anos, alguns tendo saúde, consegue chegar. Porém, o resumo, a síntese desse
dessas 8 décadas é canseira e é enfado. Então, ouçam bem alguns versículos, eu não posso citar todos, mas existem vários, centenas de versículos na Bíblia referindo-se ao tempo. O tempo que você pode entender como cronologicamente e o tempo que você pode entender como kairos, aquilo que nós chamamos em português de oportunidade. O tempo cronológico é contado em segundos, horas, dias, meses, anos, décadas. O tempo kairos é o tempo da oportunidade, que pode acontecer a qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer segundo, e você tem que estar atento ao tempo, para não perdê-lo, para não jogá-lo fora e para não usá-lo de maneira inadequada. Por isso, ouça com o coração aberto poucos, mas importantes versos. Um deles diz o seguinte: eu o ouvi no tempo favorável, eu o socorri no dia da salvação. Digo agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Se pudéssemos, arrancaríamos isso da Bíblia. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, e por aí vai. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Jó 8, 9. Interessante isso aqui. Nascemos ontem, não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Ainda em Jó, capítulo 14, verso 1 e 2, o homem nascido de mulher vive pouco tempo, passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira e não dura muito. Eu não vou citar os demais, eu fiz algumas anotações aqui, mas eu vou puxar todas elas. Elas não têm nenhuma relevância no momento. Não é meu hábito fazer isso, mas eu vou fazer hoje. O tempo e a vida se misturam e nós precisamos saber usar os dois. A vida no tempo, e nós temos um tempo de vida. Como é que a gente faz? Quando Paulo escreve esse texto, ele estava preocupado com o tempo que o mundo estava vivendo na sua época. Da mesma maneira, hoje de manhã, ouvindo a palavra do pastor Wagner sobre Colossenses, percebemos que o tempo que vivemos é muito semelhante àqueles tempos difíceis dos imperadores romanos que impunham uma escravidão, uma política absurda que judiava daquele povo. E Deus queria que o seu povo fizesse diferença no meio de tanta gente indiferente. Por isso, tem coisas que nós temos que aprender. Para chegar no texto de Paulo, nós temos que entender o que é tempo. Porque é muito diferente para uma pessoa e para outra. Quer ver? Primeiro, como é que se mede o tempo? O valor de um ano. Como é que se mede o valor de um ano? Pergunte a um aluno que repetiu. Para você medir o valor de um ano, pergunte a um aluno que repetiu de ano. Por incrível que pareça, não que eu seja muito inteligente, mas eu repeti de ano uma vez. Repeti. E sabe como? Lendo gibi. Eu era muito bom em língua portuguesa. Passei em tudo. Em tudo. Precisava tirar 4,5 numa prova final de língua portuguesa. Li gibi, mas li muito gibi. Não tirei 4,5, o professor me deu 4. Eu fiquei com muita raiva dele. E meu pai ficou com muita raiva de mim. E queimou todos os meus gibis. Nunca mais eu comprei gibi. Mas nunca mais repeti de ano. Que coisa absurda ficar de segunda época em português, ter condição de tirar 10 e tirar 4. Perdi tempo. Mas hoje não faz diferença nenhuma. Mas naquele dia fez diferença. Você quer saber o valor de um mês?
Pergunte a uma mãe que teve um filho que nasceu prematuro. Pergunte. Quer saber o valor de um mês? Quer saber medir a importância de um mês? Pergunte a uma mãe que o filho nasceu um mês antes. Você quer saber o valor de uma semana? Fale com o editor da revista Veja, ou qualquer revista, que de repente a gráfica liga para o dono e fala: não vai dar para sair, não tem matéria para fechar. Mas toda semana o concorrente está lá, uma semana. Para quem tem uma edição semanal de revista, faz uma diferença. Você quer medir o valor de um dia? Fale com uma empregada diarista que precisa daquele dia para levar pão para sua casa. Você quer saber o valor de uma hora? Eu vou ter que olhar para o Renato. O valor de uma hora. Pensa quanto vale uma hora quando você está com a sua namorada. Uma hora, mas passa que nem um foguete. Você quer saber medir o valor de um minuto? Aí eu tenho que olhar para o André. Pergunte se o André já perdeu um voo por chegar um minuto atrasado e o avião zarpou, voou, e ele falou: mas um minuto só? Pergunte para ele como é que se mede um minuto, porque ele chegou atrasado e o voo partiu. Você quer saber o valor de um segundo? Um segundo só. Pergunte para alguém que escapou de um acidente fatal por um segundo. Você quer saber medir o valor de 1/1000º de segundo? Converse com o Usain Bolt. Converse com ele e você vai saber, 1/1000º de segundo fez ele chegar na frente de muitas pessoas e ganhar a medalha de ouro dos 100, dos 50 e dos 200 metros, coisa que eu creio que ele vai repetir aqui, porque não há brasileiro capaz de correr tão rápido, nem quem foge da polícia não consegue correr tão rápido. Outra coisa interessante, e nós já vamos chegar exatamente no ponto. Creio que muitas pessoas se esqueceram do tempo e não sabem usá-lo. E é impressionante, eu li um artigo que fala de uma frase do Benjamin Franklin, não é? E eu achei bacana os pensamentos. Ele fala que tempo é igual a oportunidade. Se você sabe usar, muito que bem. Se você perder, pode ser que ela nunca mais bata na sua porta. Mas o que mais me impressionou, antes de Deus falar game over, antes dele falar acabou, finito, o teu tempo acabou, foi essa colocação do pregador que eu mais admiro, que eu mais li na vida, que fez sermões impressionantes há 260 anos atrás. Um deles, eu vou ler um trechinho aqui, quando ele coloca 4 razões, porque o tempo é precioso. Jonathan Edwards. Se você um dia puder ler pelo menos as 70 resoluções que, vamos dizer, antecederam ao maior avivamento da história. Ele tinha 22 anos, 1722, ele colocou 70 resoluções, 70 propósitos para a vida dele. Ele não estava pensando na vida do colega, na vida do outro, ele queria viver o melhor, de maneira mais intensa, durante o curto espaço de tempo. E eu quero perguntar a você, quanto você tem? Quanto tempo você tem para ser o que Deus planejou? Quanto tempo você tem para comprar de volta o que se perdeu? E em 1734, o fundador da Universidade de Yale, Jonathan Edwards, pregador, erudito, filósofo, ele escreveu o seguinte: por que o tempo é precioso? 4 motivos. Porque é nesse tempo que ajustamos nossa vida com o Criador. Por que o tempo é importante? Porque é exatamente no tempo cronológico, que eu tenho a oportunidade de acertar minha vida com o Criador. Se eu morrer no tempo, sem conhecer Jesus, não haverá tempo depois para que eu conserte. Não há purgatório, não há nada depois, e só
a morte eterna. Por isso Jonathan Edwards disse: o tempo é imprescindível, é riquíssimo, é valioso, porque é nele que eu tenho a oportunidade de conhecer Jesus e de me acertar com Ele. Segundo fator, porque o tempo é importante, porque ele é curto. É curto. Sabe, irmãos, parece que foi ontem que eu fiz a minha profissão de fé. Ontem. Sabe, é impressionante, eu me converti em janeiro de 74. Interessante. Quanto tempo faz? 42 anos. Eu já estou com 62. E aí? Quanto tempo mais eu tenho? Quanto tempo mais eu tenho? Quantas coisas a gente esquece e não lembra que o tempo é curto. Por isso que ele é importante. Ele é precioso, curtíssimo. Terceira razão pela qual Jonathan Edwards diz que o tempo é precioso, porque é impossível termos a certeza de sua continuidade. Não dá. Amanhã, você chega para alguém, como tinha uma que dirigia o jornal Hoje, antigamente, acho que era Leda Nagli, eu não lembro, mas ela falava isso. Amanhã, com certeza, se Deus quiser, e Ele há de querer, o que eu estou falando. Pessoas da confissão positiva fazem o mesmo. Eu quero que Deus faça, porque eu estou falando. É como se eu prensasse o meu pai, que era um massa de 1,80 m, com a mão que parecia uma morsa, uma marreta, e falasse assim: e aí, coroa? Vocês não iam me conhecer. Vocês não iam me conhecer. Era um tapa só e eu já era. Já era. O tempo é precioso porque eu não tenho certeza da sua continuidade. Então, ao invés de eu falar amanhã, se eu vou fazer isso, vou em tal lugar, vou prosperar, ao invés de dizer isso, eu tenho que falar: se o Senhor quiser, primeiro eu vou estar vivo, aí eu farei isso, farei aquilo, se o Senhor quiser. E a quarta razão pela qual Jonathan Edwards diz que o tempo é precioso, é porque depois que ele passa, não dá para recuperar. Ninguém recupera tempo perdido. Então, para que a gente possa ser o mais rápido e o mais breve possível, eu quero que você pense comigo nos 2 versículos, a respeito de resgatar o tempo. É exatamente isso que a palavra remir significa, resgatar o tempo. É como se Paulo quisesse dizer que você tem que comprar de volta o que era seu e que você acabou abrindo mão, perdendo, jogando fora. Ele quer que você aprenda a remir, a resgatar, a comprar de volta. Eu li um artigo de uma poetisa americana chamada Elizabeth George, Meu Tempo, que pode nos ajudar a entender em síntese as ideias que Paulo traz nesse texto de Efésios 5, 15 e 16. Ela diz o seguinte: o tempo não pode ser comprado ou alugado. O tempo não pode ser comprado ou alugado. O tempo não pode ser guardado ou armazenado, nem congelado. O tempo não pode ser fabricado. O tempo não se expande. E essa parte eu achei legal. O tempo é mais lento para os seus filhos do que para você. Ótimo, é verdade. O tempo é mais lento para você do que para seu dentista. Principalmente quando ele liga aquele motorzinho. O tempo para ele não passa, mas para você, você fala: Senhor, tem misericórdia, faça esse tempo passar rápido. Não é o problema do barulho, é o problema do contato com aquele motorzinho, com uma coisinha logo abaixo da estrutura óssea chamada gengivinha. Aí quando ele bate ali, aí você quer que o tempo voe, mas o tempo não voa. E para o seu dentista é lento, e para você é: Senhor, tem misericórdia de mim nessa hora. Outra ideia de Elizabeth George é o seguinte: o tempo é mais lento para você quando estudante do que para os seus professores. Ah, mas é verdade. Quando um professor falava assim: 1 hora para a prova,
59 minutos, ele fala, daqui 1 minuto eu vou recolher a prova. Pode chorar, pode espernear, vai fazer vestibular, vai fazer o Enem. A hora que fecha a porta, não adianta fazer que nem uma moça do estado de São Paulo falou o ano passado. Eu estava orando, eu estava na reunião de oração e não cheguei na hora. Não adianta chamar o céu, chamar quem quiser. Faltou, não teve o tempo, não cumpriu com o tempo. O tempo é precioso, irmãos. E a última ideia de Elizabeth Jorge é interessante. O tempo é mais lento para você na igreja do que para o seu pastor. Eu fiquei contente hoje quando o pastor Wagner falou do culto em Angola. O culto lá em Angola, o pastor quando prega 2 horas, a turma pensa que está doente. Aqui quando prega 20 minutos, está deixando a igreja doente, né? Porque eu tenho... São 8 horas já, fantástico começa. Como é que eu faço? Por isso, irmãos, eu quero que você olhe para Efésios sobre resgatar o tempo. E eu quero deixar 6 ideias rápidas, sem me estender demais. Primeira ideia, resgatar o tempo é uma ordem do Senhor do tempo. Resgatar o tempo, comprar de volta aqueles 86.400 segundos que são creditados na conta do seu dia, todo dia, Deus, o Senhor do tempo, quer que você resgate, porque resgatar o tempo é uma ordem do Senhor do tempo. Tem hora, meus irmãos, que eu me volto a pensar nos dias que eu estudava lá no seminário, e um professor usava uma analogia impressionante para explicar a diferença entre o tempo e a eternidade. E ele dizia, Deus vê todas as coisas como um eterno já. E eu ficava pensando, como é que funciona isso? Deus vê todas as coisas como um eterno já. Aí ele pegava a mão esquerda e dizia, isso aqui é antes da eternidade. Isso aqui é depois da eternidade. E colocava alguma coisa, ou a própria cabeça dele falava, isso aqui é o tempo. E Deus está além da eternidade, além do tempo. Então quando ele olha a criação, ela já aconteceu, tanto quanto a segunda vinda de Cristo. Porque Deus não é circunscrito ao tempo. Deus está além do tempo, Ele inventou o tempo, porque senão nós não aguentaríamos o tranco de uma eternidade. Nós não sabemos, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade em nosso coração, mas não contou detalhes de como Ele cuida dessa questão chamada tempo. Um dia saberemos, por ora temos que ter paciência para entender que é necessário resgatar o tempo. E resgatar aqui é trazer de volta a bênção de poder viver, de poder administrar, de poder cuidar. E muitas vezes, meus irmãos, nós jogamos o tempo fora e nós achamos que assistir um bom filme, que é legal, com a turma, no sábado, lá no Shopping Eldorado, e o filme tem 2h30, e depois o McDonald's, mais meia hora de fila, mais 30 minutos para comer aquela coisa. Ninguém reclama, ninguém acha ruim. Mas algumas pessoas podem pensar, puxa vida, cantou 1, 2, 3, falou, aí a gente começa a pensar que o tempo, para nós, na casa de Deus, é diferente daquele que o salmista falou, Senhor, um tempo que eu passo nos teus átrios, para mim, e passo bem ali, ele vale mais do que 1000 tempos em qualquer outro belíssimo lugar. Escolha um belíssimo lugar, sei lá, Paris, Nova York, Marrocos, não sei, tem lugares lindíssimos que eu, sei lá, um dia quero ver. Mas já pensou? Uma igrejinha de pé de serra, com goteira. Deus fala, quem entra lá e se preocupa em curtir aquele tempo diante de Deus, tem mais valor do que quem está num hotel fantástico em Dubai, com tudo pago. Já imaginou? Resgatar o tempo é uma ordem do Senhor do tempo. Segunda ideia, resgatar o tempo é uma atitude de quem está vivo. Quem já morreu não tem mais relógio. Eclesiastes diz, tudo que você tiver que fazer e vier a tua mão para fazer, faz agora.
porque no além, para onde você vai, não há obra, não há tempo, não há nada para ser feito. Eu me lembro da última mensagem que eu ouvi no seminário de um professor que foi mentor de todo mundo da classe, no que diz respeito a pregar, reverendo Raimundo Loria. Ele pregou sobre a partida de Paulo, o dia que Paulo estava prestes a morrer, e ele falou para Timóteo: me traz a capa, vem antes do inverno, traz o pergaminho, me traz isso, me traz aquilo, porque ele já sabia que o tempo da partida dele era próximo, e ele pregou esse seguinte sermão: aproveite a oportunidade, aproveite a oportunidade de demonstrar amor, aproveite a oportunidade de dar flor. Ele falava assim: já pensou, tem gente que só vai dar flor para a mulher, quando ele olhar para um buraco assim, tchum, aí escuta aquele barulho, pum, a flor bateu lá, mas ela não cheira, ela não sente mais o perfume, nem o espinho incomoda mais ela. Dá flor agora, é tempo agora de abraçar, é tempo agora de pedir perdão, é tempo de aproveitar a oportunidade. Por isso, resgatar o tempo é uma atitude de quem está vivo. Se você está vivo, resgate o seu tempo, e não vem dizer: eu não tenho tempo. Um cara fica no smartphone quanto tempo? Em média, quanto tempo? Uma mulher antigamente, um casal, sabe aquelas pessoas que assistiam novela no rádio? Ouviam? Quanto tempo ficava com o ouvidinho aqui? E a mudança de tempo é só o rádio trocado pelo smartphone. É a mesma coisa. Não adianta o vovô falar assim: você fica aí nesse smartphone. E ele? E a mãe dele? E a mulher dele? E a vovó dele? Ficava no radinho, com aquela madeirinha, aquele som que falhava de vez em quando, e ficava ali. E a mulher falava: querido, vem jantar. Abre a porta, Mariquinha, não vem aquela música? Então ficava nessas coisas todas. Resgatar o tempo é uma atitude de quem está vivo. E é bacana, porque ele não vai voltar. Resgatar o tempo, em terceiro lugar, é uma virtude prudente. Olha o que o texto diz, claramente: vede prudentemente como andais. A palavra prudentemente tem duas ideias: fazer com diligência e fazer na hora certa. Isso é prudência. Olha, se você fala assim: não, eu vou te dar um abraço amanhã, tá bom? Pode crer. Vou te dar um abraço amanhã. O Fábio teve a oportunidade, não foi domingo? Do nada. Eu não sei se ela falou: fala. Vai lá e declara que você me ama. E ele falou. Se foi espontâneo, melhor ainda. Mas se foi forçado, estava merecendo, tinha que fazer. Irmãos, tem hora que a gente não fala nem que a gente ama a pessoa que mais a gente ama. E depois, eu me lembro com muita dor no coração, quando fui pastor em Vila Gete, essa cena não sai da minha mente. Não sai. Uma das meninas, a Roseli, muitos irmãos pastores, o pai faleceu. Ela tinha brigado com o pai naquela semana. Brigado feio. E ele morreu. E ela chorava aos cântaros no pé da escada e perguntou para mim: pastor, como é que eu faço agora? Eu falei: não dá. Pede perdão para ele, para Deus, mas para o seu pai não dá mais. O tempo passou, o tempo de fazer isso é agora. Por isso, resgatar o tempo é uma coisa que é virtude de gente prudente, de gente que não posterga, que não adia. Que maravilha o tempo. Quando a gente lembra, é muito rápido. Quando a gente espera, é muito demorado. Lembrar é bom. O Facebook ajuda muito nisso. Ele vê a linha do tempo e resgata. É bacana, tem coisa boa no Facebook. Tem coisa que não vale nada, mas tem coisa muito boa. Resgata figuras, imagens, fotos, tempos bons. E eu me lembro de um humorista que entrava, não sei se na Praça é Nossa, ou Praça da Alegria, Manuel de Nóbrega, sei lá o quê. Ele entrava com um bumbo batendo e ele dizia: tempo bom não volta mais. Tempo bom. Só falava isso. Só que tinha uma musiquinha no meio, né? Então é isso aí, é verdade. Resgata o tempo. Isso é uma virtude prudente. A quarta ideia que nós vemos aqui: resgatar o tempo é um remédio contra a tolice. Olha o que ele fala: vede prudentemente como andais, não como nécios. Resgatar o tempo, trazê-lo de volta, é uma
questão de ter um remédio contra a nossa tolice. Os irmãos sabem como é que as novelas funcionam? Elas têm um magnetismo para te prender. É igual o Batman, aqueles filminhos do Batman que passava na televisão. De repente, fala, pô! Aí aparecia, você fala, e agora? Não, tem que esperar no outro dia. Hoje tem Netflix, tem jeito de gravar, né? Quem não assistiu uma série pode assistir no mesmo dia, 20 capítulos, 30 capítulos, se tiver tempo. Mas há anos atrás, era só 24 horas depois. Lá estava você, sentado diante daquela TV de tubo, que às vezes pifava um monte de aparelho, de válvula que tinha lá dentro. E você ficava fissurado na novela Redenção, na novela da Excelsior. Vocês nem sabem mais o que é isso, é peça de museu. Mas a Bíblia nos ajuda a entender que quem resgata o tempo tem um remédio contra a tolice de desperdiçar e ainda dizer, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para abraçar. Aí de repente você chega na casa da pessoa, igual um irmãozinho que era contra futebol. Isso na primeira igreja que eu pastoreei. Contra, ele detestava. Quando ia em acampamento, ele não queria jogar, não queria brincar e tal. Aí eu descobri por quê. Ele era fissurado, acho que era corintiano, se não me falha a memória. Gostava de uma bola que não era brincadeira, mas ele morava do lado de uma Assembleia de Deus. E um belo dia os filhos brincando na rua, chutaram, a bola foi, quebrou a janela da igreja e deu um maior quiprocó, uma loucura. E ele ficou, acho que meio que estigmatizado, né? Família Albuquerque lá de Diadema, mas aí eu fui visitá-lo e vi o menininho dele que nasceu com um problema, com a camiseta do Corinthians. Eu falei, falar é fácil, quero ver fazer. Resgatar o tempo é remédio contra a tolice, e a maior tolice é minha e sua, quando a gente diz, eu não tenho tempo, eu não tenho. Resgatar o tempo é uma demonstração de sabedoria. Que maravilha, meus irmãos, quando alguém sabe usar essa joia chamada segundo, com precisão. Que maravilha, alguém que tem discernimento e lucidez para viver de uma forma que possa dizer lá na frente, a minha vida não foi à toa, a minha vida valeu a pena. Por isso que Paulo está dizendo, olha, existe muita maldade no mundo. O fruto de uma pessoa temente a Deus é andar na luz. E uma das maneiras mais excelentes de andar na luz é você resgatar o tempo, comprar de volta essa joia preciosa que Deus entregou nas tuas mãos para você usar sempre, para não ter a tolice e a falta de sabedoria de jogar fora. E a última ideia, resgatar o tempo é um seguro contra os dias maus. O texto termina dizendo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus irmãos, nós estamos num período complicado, tudo apavora, tudo nos ameaça, tudo nos deixa instáveis. Eu tenho um cunhado, casado com a irmã da Shirley, que a família dele mora ainda do mesmo jeito, no alto de Minas Gerais, para lá de Montes Claros, nas margens do Rio São Francisco. Tem aquela vidinha igualzinha a 50, 100 anos atrás. O cara sai, vai até a metade da ponte, o rio está passando, aí ele não sabe se tem que ir, se tem que voltar, ele não sabe por que ele está parado ali, mas o tempo ali é uma história diferente. Aqui você anda tão agitado, tão maluco, e não percebe que os dias são tão maus, que te empurram para um agito tão infernal, que tem hora que você está na sua casa, e você não consegue sequer sentar e relaxar, esticar as pernas, dar uma respirada, sem ter alguma ocupação emergencial, urgente, alguém te chamando. Me chamou? O que foi? Só vai descansar quando abotoar o paletó de madeira? Os dias são maus. Deus quer que você possa comprar o seu tempo e resgatá-lo para o melhor uso dele. E sabe qual é a prioridade? Eu encerro a meditação falando a prioridade que você tem que trabalhar para resgatar. Primeira prioridade, tempo com Deus.
Começa no número 1, tempo com Deus. Segundo, tempo com o cônjuge. Não é com o trabalho, não. Não é com a igreja, não. Os irmãos se lembram daquela história? Eu não sei se ela é verdadeira, para mim, espero que não seja, mas do pastor que morreu. Já contei essa história, ela é meio engraçada, ela é piada, eu não sei o que ela é, mas ele morreu. E aí foi um irmão dele fazer um ofício fúnebre lá. E ele estava deitado. Normalmente quando o pastor morre é velado na igreja, lembrem-se disso, tá? Aí botam umas cadeiras todas bonitas de um lado, umas cadeiras bonitas do outro, a família toda sentada, mulher, filho e tal. E o colega ali, esse pastor era consagrado, esse pastor era um homem de Deus, esse pastor era um homem de oração, esse pastor amava as ovelhas, e elogiou, até que a mulher cutucou a filha e falou, vai ver se é teu pai que está deitado aí. Quem sabe é outro, quem sabe é uma outra pessoa, porque prioridade de tempo, Deus. Segunda prioridade, cônjuge, você e ela, você e ele. Terceira, tempo com os filhos. Quer matar sua geração? Ignore seus filhos. Não leia, não converse, não abrace, não cante, não coma nunca junto com eles. Quarta prioridade, tempo com a família e com amigos. Irmãos, nós pecamos nessa parte aqui. Até com a família talvez a gente tenha tempo. Mas onde estão os amigos? Os tempos com os amigos. Você tem amigo? Outra parte, tempo consigo. Você e você mesmo. Isso se chama solitude, não solidão. Solitude. Um tempo que você precisa para pensar, para botar as ideias em ordem. Isso é fantástico. As maiores obras, as maiores invenções nasceram em tempos de solitude, quando alguém parou e tampou os ouvidos e falou, agora sou eu e eu mesmo, e a inspiração que me vem. Outra prioridade, a de número 7, tempo para o inesperado. Sei lá, não é o que diz um dos nossos hinos, se maus ou áureos dias vêm, eu não sei, o inesperado. Eu acho brilhante uma música do grupo Titãs, só tiraria uma palavra, trocaria por outra. Devia ter amado mais, me preocupado menos com problemas pequenos. E numa parte da música ele diz, o acaso vai me ajudar, mas eu colocaria, o Senhor vai me ajudar. Enquanto a vida segue, é bacana você saber que quem te guia é Deus. Você faz planos, faz projetos, mas a resposta certa vem de Deus. Então você tem que ter tempo para o inesperado, para aquilo que não está programado, para aquilo que você não colocou. Por isso, meus irmãos, tem liturgia na igreja? Tem, é ordem e decência, mas não é para engessar o culto, não é para dizer, Espírito Santo, fica quieto aí. Quando eu quiser eu te chamo e você desce e me diz o que eu faço e o que eu não faço. Não é por aí. Tempo para planejar e, em último lugar, tempo para o trabalho. E não é que o tempo para o trabalho às vezes está lá pertinho de Deus. Senhor, agora não. Agora eu tenho uma reunião. Agora não. Agora eu estou digitando um texto. Está na cama ali. Agora não, Senhor. Agora não. Irmãos, tempo, é preciso resgatar o melhor dele, para a glória de Deus e para o teu próprio bem-estar. E que bacana poder viver com o Senhor do tempo, em todo o tempo da nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.